Olá, meus amores! Vamos lá para mais uma aulinha de geografia. Então, pegue o seu livrinho, o qual você está vendo, abra-o na página 59. Vamos dar continuidade ao assunto. Hoje falando sobre o trabalho no campo e na cidade. Nós sabemos que há diversos trabalhos, tanto no campo quanto na cidade. Ambos são diferentes. Então, vamos acompanharmos a leitura do conteúdo. Vamos lá? O trabalho no campo e na cidade. Nas diferentes profissões, são empregados conhecimentos e ferramentas específicos. O pequeno agricultor, por exemplo, conhece os solos, ou seja, ele conhece a terra, a qual ele cultiva e produz. As técnicas manuais de plantio, ou seja, existe também uma técnica para que se faça o plantio, no solo. E pode usar ferramentas como o arado. Para que é isso? O arado para aradar a terra. Posteriormente, vocês podem observar aí nas imagens. Então, vamos darmos continuidade. Já um grande agricultor usa máquinas potentes para arar a terra e alta tecnologia na plantação. Por meio do trabalho e da tecnologia, ambos estão modificando o espaço em que vivem. As profissões geralmente estão ligadas às atividades econômicas. Existem diferentes atividades econômicas que utilizam conjuntos de conhecimentos próprios. Então, as atividades econômicas, elas estão agrupadas em setores. Então, vamos observar aqui quais são. Então, nós temos aqui, na primeira imagem, atividades ligadas à agricultura. Aqui, a pecuária e ao extrativismo, que é esta imagem aqui. Nós a chamamos de setor primário. Portanto, existe aí, neste setor primário, uma plantação de café na área rural, ou seja, no solo de Jacutinga, no estado de Minas Gerais. Foi no ano de 2014 esta imagem. As pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente no campo, lógico, certo? Por que elas estão no campo? Porque elas estão trabalhando com o solo. Na próxima imagem, nós temos atividades de transformação da matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo. Então, as mercadorias são o que nós utilizamos no nosso dia a dia, como arroz, açúcar, óleo, vários outros gêneros, Nós também temos, quando eu falei em relação bens de consumo, pode ser um carro, pode ser uma moto, E estas atividades aí de transformação de matéria-prima, elas estão situadas no setor secundário, certo? Bom, esta indústria automobilística, ela fica em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, e esta imagem foi cedida no ano de 2015.
Então, muitas das atividades industriais são realizadas na cidade. Então, há algumas que são realizadas na cidade, né? Bom, e por último, nós temos a outra imagem que fala sobre atividades de comércio e prestação de serviços. E quais são essas prestações de serviços? Escolas, hotéis, hospitais, bancos, entre outros, que fica na cidade, né? Que nós podemos também chamarmos de zona urbana. Então, ele está em qual setor? No setor terciário, certo? Bom, então, centro de teleatendimento de empresa terceirizada em São Paulo, no estado de São Paulo, também no ano de 2015. As pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente na cidade. Então, vamos só relembrarmos. Nós temos o setor primário. O setor primário fica aonde? Fica na zona rural, tá certo? Que eu posso dizer que estas pessoas, elas trabalham nas atividades do campo. Nós temos também ainda o setor secundário, aonde fica localizada as indústrias automobilísticas, né? As atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo. E por último, nós temos o setor terciário. Só recapitulando, viu, meus amores? Que no setor terciário, né, lá fica o quê? Centro de teleatendimento de empresa terceirizada em São Paulo. Bom, e essas atividades aqui de comércio e prestação de serviços, como já foi citado, que é escolas, bancos, hotéis, hospitais, entre outros, fica principalmente na cidade. Bom, as profissões, meus amores, e setores da economia são divisões distintas, ou seja, são divisões diferentes, porém intrinsecamente relacionadas. São profissões que eu posso dizer que são tipos de trabalho que as pessoas, ou diferentes tipos de trabalho, né, que as pessoas exercem. Existem muitas profissões reconhecidas pela Organização Internacional do Trabalho, que podem ser agrupadas nos setores da economia, como o primário, que eu acabei de falar. O primário, trabalhos executados principalmente no meio rural, né, ou seja, na zona rural, como agricultura, pecuária, extrativismo. Os secundários estão relacionados às profissões ligadas ao meio industrial. E o terciário são as profissões relacionadas ao comércio e serviços, certo? Então, o material usado para fabricar produtos e mercadorias é chamado de quê? Chamado de matéria-prima. E por último, vocês irão fazer as atividades das páginas 60 e 62. Eu vou fazer uma breve explicação da atividade. Vamos observar. Bom, então, essa atividade aqui, a tia vai explicar com um colega, só que nesse momento nós não podemos realizar em sala de aula, mas você pode pedir auxílio de alguém da sua família. Identifique na ilustração os diferentes setores da economia. Depois preencham o quadro abaixo. Então,
nessa imagem aqui que você está vendo, né? Você vai observar. A plantação. A plantação, você vai observar. A plantação é o quê? É o setor o quê? Setor primário. 2. O que funciona no 2? É uma escola. A escola, se você tiver prestado atenção à explicação, mesmo que você não tenha compreendido, volte ao texto que você vai conseguir responder. Volte à página 59. Então, 2 é o setor terciário, né? Que é a escola. 3, posto de saúde. O posto de saúde fica onde? Fica no setor terciário. Observe. Bom, o 4, banco. Onde é que o banco fica? Setor terciário. 5, fábrica de biscoito. Setor secundário. 6, pasto com gado. Pasto com gado fica no setor primário. Então, vamos observar a questão 2. Retome as profissões citadas na atividade 2, na página 58, e anote a quais setores pertencem. Depois, oralmente, compare as características de cada tipo de trabalho. Então, setor primário. Assim, você, tanto no setor primário, secundário, como no setor terciário, essas respostas aí são pessoais, está certo? Na questão 3, agora com o professor e os colegas, você pode fazer também com alguém na sua família, discuta exemplos de atividades econômicas desenvolvidas no lugar onde você mora. Depois escreva uma frase para cada setor. Eu vou dar uma sugestão na letra A, B e C. Na letra A, no setor primário, sugestão: perto da minha cidade há uma criação de gado. Isto aí eu criei uma frase. Eu criei uma frase com o setor primário, certo? Uma outra frase com o setor secundário. Pessoal, o setor primário é aonde ficam as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Não esqueçam. Já o setor secundário são as atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo, certo? Então, vou criar uma frase na B, secundário. A fábrica de calçados da minha cidade é pequena, certo? E, por último, no setor terciário. No setor terciário, ficam as atividades de comércio e prestação de serviços, como escolas, hotéis, hospitais, bancos, etc. Então, vou criar uma frase. Na letra C, setor terciário. No hospital trabalham muitos médicos. Pronto, é só isto, certo? Vamos para a questão 5. Tem um texto. Leia o texto a seguir. A Vila do Coroatá. Para quem já tinha viajado pelo mundo, a Vila do Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas, para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. Deslumbramento, meus amores, quer dizer que é estado de encantamento, né? A pessoa ficou admirada. As 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadorias e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões de raro em raro, eram novidades que me deixaram maravilhado. Bom,
A letra A pergunta: por que o personagem do texto ficou deslumbrado com a vila? Então, por que você acha que ele ficou deslumbrado com a vila? Então, porque haviam casas de telha, sobradinho, casas comerciais. Procura a resposta que está no texto. Na letra B, a resposta é pessoal. Que motivos podem ter levado o personagem e sua família a sair do povoado e mudar-se para a vila do Coroatá? Então, essa resposta é sua. Ou seja, nós temos a letra C. Quais atividades econômicas poderiam ser realizadas no povoado de onde vinha o personagem que chegou à vila do Coroatá? Então, agricultura, pecuária ou extrativismo, atividades do setor primário da economia. Você pode dar esta resposta. Nós temos a letra D. Qual é a atividade econômica realizada na pequena vila citada no texto? O comércio, setor terciário. E com isto está finalizada a nossa aula de geografia. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, assim o Senhor nos permita. Um forte abraço.